Nós acabamos de sair aqui do evento da publicação de dados inéditos sobre diversidade de gênero e raça no audiovisual brasileiro. E essa análise ela foi um primeiro passo no estudo que o governo vem trazendo aqui, diagnosticando como anda a diversidade de gênero e de raça nos filmes brasileiros lançados em 2016. E esperamos que a partir de agora esteja aberto um canal de discussão e de medidas efetivas que venham a ser feitas através do diagnóstico desses estudos que realizamos. Há algum tempo que a gente vem trabalhando nesses temas dentro da nossa coordenação, que é a coordenação de cinema e vídeo da Superintendência de Análise de Mercado da Ancine. Então, desde 2014, a gente vem trabalhando o tema. Primeiro a gente conseguiu fazer os estudos com recorte de gênero e agora, em 2017, a gente consegue pela primeira vez fazer esse estudo também com recorte de raça. É um estudo bastante extenso, porque a gente analisou os profissionais de todos os 142 filmes lançados comercialmente em salas de exibição no ano de 2016. E aí a gente tem dados que, apesar de não serem nenhuma novidade quando a gente pensa na distribuição dos recursos e nas desigualdades sistêmicas entre negros e brancos, entre mulheres e homens, eles mostram pela primeira vez dados oficiais, partindo da própria Ancine, com esse recorte. E eu acho que a apresentação dos dados sobre desigualdade de gênero e raça pela Ancine hoje é um primeiro passo importante, no sentido de que normalmente esses dados são invisibilizados, especialmente na mídia e até, por exemplo, nas escolas de audiovisual. Então, acho que apresentar os dados de forma matemática, estatística, pode iniciar uma conversa que normalmente encontra resistência nesses espaços. Nesse sentido, a ação é muito importante, mas ela tem que ser vista como uma ação inicial que necessita de políticas públicas afirmativas para que esse quadro se altere a curto prazo. Eu não sei se a gente pode considerar essa reunião hoje aqui como uma vitória. Eu acho que a vitória ela chega quando você vê o resultado palpável, né? Claro que é louvável toda a pesquisa, tudo o que foi feito, todos os dados apresentados e também as boas intenções. Só que é o seguinte, existe um fator que ele é determinante nessa desigualdade, que é a posse, o dinheiro, né? Eu acho que o dinheiro ele está indo nitidamente para a população branca que faz cinema, né? Para os produtores, diretores, roteiristas, realizadores brancos, e a gente está de fora. Então, eu só posso dizer que isso vai ser um resultado positivo, que isso vai ser louvável para a população negra, para os cineastas negros brasileiros, os homens e mulheres, quando a gente de fato conseguir realizar as nossas produções com o dinheiro público, que até então está apenas financiando projetos de produtores, cineastas, roteiristas brancos. Enquanto essa vitória não chegar, não considero. Eu acho que esse é um momento importante, é um momento histórico, porque de uma luta que vem sendo travada de dentro da Ancine desde 2014, por servidores que trouxeram, sobretudo servidoras, que trouxeram debate de gênero e raça, porque havia um debate de gênero, mas a interseccionalidade ela não estava presente. Então, ainda que o caminho seja longo, eu acho que esse é um momento importante, porque a gente precisa que a Ancine, né, que a instituição, produza esses dados. Esse era o debate em 2014, quando essa conversa começou. Demorou aí quase 3 anos e meio, 4 anos, mas estamos aqui. Então, eu acho que é o começo, falta muito, mas é um momento positivo. A gente sabe que a população brasileira é formada majoritariamente por negros e por mulheres. Então, quando a gente observa a representação dessas pessoas, desses grupos no cinema, ela não condiz com a realidade do Brasil. É preciso modificar esse percentual, que é o mesmo percentual que nós verificamos em outras situações. Essa luta não é diferente da luta das cotas na universidade, não é diferente da luta das cotas nos empregos públicos. Ela vai acabar no judiciário, porque é importante ter a divisão dos recursos
com todo o conjunto da população inserido nesse contexto da população negra, a população afrodescendente. Então, o que nós estamos falando também é da disputa por recursos financeiros. E ela vai se dar, não é uma coisa só, uma ação entre amigos, ela vai precisar briga, ela vai precisar força e ela, portanto, deve se impugnar edital por edital e fazer uma grande coalizão de movimentos negros, de pessoas interessadas na questão afrodescendente, ainda que não estejam em nenhum movimento negro, e possam impugnar os editais até que os editais sejam formatados para serem abrangentes com todo o conjunto da população negra. A gente está num momento muito importante, estamos em plena década do afrodescendente, criada pela ONU, onde mais de 194 países se comprometeram. Eu espero que não passemos vergonha com isso. A indústria audiovisual, como disse Joel Zito, é uma das mais cruéis do Brasil. E realmente, se você parar para pensar, se a gente não tiver novas histórias escritas por nós, porque quando escrevem nossas histórias, são protagonizadas por branco e aí às vezes não ajuda muito. Infelizmente, eu acredito na boa intenção, mas não é isso que precisamos. Somos 110 milhões de habitantes, somos 94,9% de negros e pardos, segundo o IBGE, pesquisa de 2015. E isso precisa ser mudado com novas histórias protagonizadas por negros, escritas por negros, roteirizadas por mulheres, principalmente, para que, se possível, em 2030, a gente consiga ter um planeta 50-50 com um recorte racial. Eu acho que é uma vitória no sentido de que uma instituição pública consegue fazer uma pesquisa dessa natureza, né? Demonstrando o próprio racismo institucional da própria instituição, né, no penúltimo ano. Mas, por outro lado, eu não considero uma vitória. Eu acho que é uma situação dramática, trágica, né? O Brasil está na dianteira mundial, né, em relação ao racismo, né? O audiovisual brasileiro é uma das instituições mais racistas do mundo, né? A gente acabou de ver essa pesquisa aí, onde 94% dos recursos são dados para homens brancos realizarem seus filmes, ou seja, a maioria da população negra fomenta, né, o próprio racismo no audiovisual do qual ela sofre. Então, assim, eu quero, na verdade, ver ações, né? Esses números, na verdade, não são números que nos surpreendem, porque a gente já sabe desde sempre, né, desse déficit absurdo. Né? Agora, a questão é o que vai ser feito a partir de agora para que essa situação mude. Porque a gente não pode mais continuar fomentando um audiovisual excludente e racista como é o nosso audiovisual brasileiro. E a gente espera, né, que a partir desses diagnósticos hajam ações contundentes para que essa realidade mude e que os próximos estudos possam trazer números melhores.